Bom dia a todos, bem-vindos ao webcast da Petrobras com analistas e investidores sobre o resultado do segundo trimestre de 2021. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Gostaríamos de informar que todos os participantes acompanharão a transmissão pela internet como ouvintes. Depois da nossa introdução, teremos uma sessão de perguntas e respostas e vocês podem enviar suas perguntas pelo e-mail petroinvest@petrobras.com.br. Informamos ainda que todos os executivos que estão participando do evento, eles estão remotamente, em salas individuais, respeitando todos os protocolos de segurança. Estão presentes conosco hoje Joaquim Silvio Luna, presidente da Petrobras, Cláudio Mastella, diretor executivo de comercialização e logística, Fernando Borges, diretor executivo de exploração e produção, João Henrique Ritzenhausen, diretor executivo de desenvolvimento da produção, Nicolás Simon, diretor executivo de transformação digital e inovação, Roberto Wardeng, diretor executivo de relacionamento institucional e sustentabilidade, Rodrigo Araújo, diretor executivo financeiro e de relacionamento com investidores, Rodrigo Costa, diretor executivo de refino e gás natural, e Salvador Dahan, diretor executivo de governança e conformidade. Para iniciar, passamos a palavra ao presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, para suas considerações iniciais. Por favor, presidente, pode prosseguir. Prezados investidores, bom dia. É um prazer estar reunido com vocês hoje para apresentar os excelentes resultados operacionais e financeiros da Petrobras no segundo trimestre desse ano de 2021. Seguimos operando com segurança e focados em crescer, sustentados por nossa robusta produção de petróleo e gás, que atingiu 2,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia. A produção dos campos do pré-sal alcançou 70% do volume produzido, aumentando a disponibilidade de óleo de melhor qualidade, com menores emissões de gás e de efeito estufa. Diversificamos o destino e aumentamos nossas exportações de óleo e derivados. O volume de venda de derivados no mercado interno cresceu, com destaque para as vendas de diesel e gasolina. A geração de caixa operacional atingiu a marca de 10,8 bilhões de dólares, o que possibilitou o pré-pagamento de parte da nossa dívida. O endividamento bruto já foi reduzido a um patamar inferior a 67 bilhões de dólares, estabelecido como meta para o ano de 2021. Estamos caminhando firmemente para atingir, ainda em 2021, a meta de dívida bruta de 60 bilhões de dólares, algo planejado apenas para 2022. Dando continuidade à gestão ativa de portfólio, assinamos e concluímos importantes operações. Destacamos a oferta pública secundária e ações da Petrobras Distribuidora, a BR, no montante de 11 bilhões de reais, a maior transação nacional do mercado de capitais realizada este ano. Aprovamos, junto ao nosso Conselho de Administração, a distribuição antecipada de 6 bilhões de dólares de dividendos, mais de 30 bilhões de reais, o que garante que os valores relativos a 2021 serão superiores aos já efetuados pela Petrobras desde 2018. A antecipação é compatível com a sustentabilidade financeira e com a nossa política de remuneração aos acionistas, promovendo o crescimento e a previsibilidade do fluxo de pagamento de proventos aos investidores. Dessa forma, compartilhamos com os nossos acionistas os ganhos obtidos pela Petrobras. Estes são frutos da decisão da companhia de continuar seguindo os mais altos padrões éticos de governança e de fidelidade ao seu plano estratégico. Seguiremos as trajetórias de sustentabilidade financeira,
de geração de valor e desalavancagem, com foco na disciplina de capital, investimento em ativos com altas taxas de retorno e gestão de portfólio para otimização da carteira de ativos. Não podemos deixar de reconhecer e agradecer o profissionalismo e a competência do corpo técnico de empregados da companhia, qualificados e engajados na superação de desafios que constroem soluções e alavanca nossos resultados. Não é ufanismo dizer que a Petrobras é uma potência inevitável. Para isso, continuamos trabalhando duro, amparados em decisões absolutamente técnicas, evoluindo e tornando-nos mais fortes para melhor investir, suprir o mercado cada vez mais exigente e gerar prosperidade para a nossa sociedade. Muito obrigado a todos. Passo a palavra agora ao diretor financeiro de relacionamento, o investidor Rodrigo Araújo, para prosseguir apresentando os nossos resultados. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Esperando a nossa apresentação. Obrigado, pode passar, por favor. Os nossos avisos, os nossos disclaimers tradicionais, pode passar, por favor. Bom, acho que antes de mais nada, é importante a gente dividir os nossos resultados de segurança, um valor fundamental e inestimável para a Petrobras. Nós tivemos aí uma taxa de acidentados registráveis por milhão de homens-hora abaixo aí do nosso limite de alerta no trimestre, o nosso limite de alerta de 0,7 também no semestre, no ano de 2021. É óbvio que a gente trabalha com uma ambição de zero fatalidade. Infelizmente, tivemos uma fatalidade no ano de 2021, mas a companhia trabalha fortemente para que não tenha fatalidade e traz a segurança como um valor fundamental. Pode passar, por favor. No que diz respeito aos nossos indicadores de emissão, acho que é bastante importante a gente destacar que nós seguimos alinhados dentro das nossas metas, e aí eu destaco especialmente a redução da intensidade de carbono nas nossas operações de exploração e produção. A gente observa que estamos aí bastante abaixo do nosso limite máximo aceitável, e quando a gente olha para as operações de refino também, eu destaco que mesmo num semestre em que nós tivemos um conjunto importante de paradas e que gera um desafio maior em termos de intensidade de carbono, nós tivemos resultados aí bastante expressivos, próximos aos de 2020 e bastante próximos das nossas metas, mesmo num cenário em que diversas paradas trouxeram desafios aí, paradas programadas, claro, mas trouxeram desafios para que a gente mantivesse o nosso índice de intensidade. E eu aproveito para destacar a divulgação que nós fizemos aí recentemente do nosso programa RefTop, em que a gente busca aumentar a nossa eficiência energética e melhorar ainda mais a nossa posição em termos de intensidade de carbono nas nossas operações de refino. Pode passar, por favor. No que diz respeito aos nossos resultados financeiros, acho que é importante, e operacionais, acho que é importante começar aqui um pouco falando como esse trimestre reflete muito bem a nossa capacidade de execução do planejamento estratégico, como o nosso presidente mencionou no início, né? A gente segue uma trajetória consistente, a companhia vem desde 2015, 2016, em uma trajetória importante de gestão de portfólio, foco em ativos que de fato são ativos de classe mundial, ativos que são que agregam mais valor para o nosso portfólio, um foco importante na nossa desalavancagem. E os resultados desse trimestre refletem fortemente a nossa capacidade de execução da nossa estratégia, né? Nós atingimos aí um EBITDA ajustado recorrente de 11,4 bilhões de dólares, com uma margem EBITDA da ordem de 54%, uma geração operacional de 10,8 bilhões de dólares e uma importante geração de fluxo de caixa livre de 9,3 bilhões, que é claro que quando a gente olha para o ano de 2021, a gente vem utilizando fortemente esse fluxo de caixa livre para conseguir atingir as nossas métricas de desalavancagem. E é claro que quando a gente pensa no planejamento estratégico, o fato de nós termos
um portfólio bastante resiliente a preços baixos e que consegue capturar valor quando a companhia se depara com cenários como o cenário de 2021, em que os preços estão superiores ao que nós havíamos nos planejado em termos de mercado, o nosso portfólio resiliente mostra que consegue capturar valor nesse cenário. Nós tivemos aí maiores exportações de petróleo no trimestre, também maiores vendas de derivado no mercado interno, e um importante movimento também de diversificação das nossas exportações, e aí, claro, que é uma diversificação sempre rentável, né? Nós queremos sempre vender para os melhores clientes e tivemos aí um movimento importante nesse trimestre. No trimestre também apresentamos maiores margens e maiores volumes de venda no mercado interno, como eu falei, com destaque para o diesel e gasolina, com volumes importantes aí no segundo trimestre, lembrando que o segundo trimestre não é o trimestre mais forte em termos de volume, né? Então, mesmo assim, tivemos um desempenho muito importante no segundo trimestre. Toda essa geração de caixa permitiu, então, uma redução de dívida de 7,3 bilhões de dólares, a gente atingiu aí a marca de 63,7 bilhões, abaixo da nossa meta para o ano de 2021, que era de 67 bilhões de dólares, e caminhando aí para que a gente consiga, possivelmente mantido esse cenário dentro do ano de 2021, mais próximo do final do ano de 2021, atingir a nossa meta de 60 bilhões de dólares de dívida bruta. Claro que o nosso movimento de gestão de portfólio também contribuiu para essa desalavancagem. Dentro do semestre, a gente teve entrada de caixa aí do valor de 0,3 bilhão, e logo em seguida, no início do terceiro trimestre, começo de julho, a gente teve o lançamento da oferta de follow-on das nossas ações remanescentes na BR Distribuidora e uma entrada de caixa no começo de julho de 2,2 bilhões de dólares, então também importante para a nossa trajetória de desalavancagem. Um lucro líquido recorrente, então, de 7,7 bilhões de dólares, um lucro que foi impactado, além do nosso ótimo resultado operacional, também teve aí o favorecimento da variação cambial, né? Lembrando que eu vou mostrar um pouco mais para frente, mas o câmbio de final de período, ele marca o nosso endividamento em dólar, então a gente teve um efeito importante aí no lucro líquido também de variação cambial, que não afeta o nosso caixa, mas contribui para o nosso resultado do trimestre. E olhando todo esse cenário, tanto em termos de perspectivas de resultado quanto de geração de caixa, a gente consegue manter o nosso comprometimento em atingir a nossa meta de endividamento bruto de 60 bilhões de dólares e também já antecipar uma distribuição de dividendos importante de 6 bilhões de dólares, um valor superior aí o triplo da média dos últimos 3 anos. Então, de fato, a companhia consegue não só atingir resultados importantes, mas também compartilhar esses resultados importantes, não só nesse trimestre, mas no próprio ano de 2021, já promovendo essa distribuição bastante relevante de dividendos. Pode passar, por favor. Quando a gente olha para o ambiente externo, então, a gente vê um movimento de apreciação do petróleo Brent, a gente vê que o Brent subiu aí 13% no trimestre, e quando a gente compara isso com o movimento do câmbio médio do trimestre, o câmbio médio teve uma redução da ordem de 3%, então a gente teve, no final das contas, uma apreciação importante ao longo do trimestre, e é claro, como eu falei mais cedo, o câmbio de final de período, que afeta de maneira relevante o nosso lucro líquido em função da marcação aí da nossa dívida, da nossa posição cambial em dólares, a gente teve aí uma desvalorização de 12%, o que trouxe um impacto relevante no nosso resultado do trimestre. Pode passar, por favor. No que diz respeito ao endividamento, essa figura ela é bastante expressiva, e se a gente estica esse gráfico para 2015, eu lembro que a gente chegou a um endividamento aí superior a 130 bilhões de dólares, numa época que a gente não incorporava os arrendamentos, né? Então, se a gente incorpora os arrendamentos, a gente está falando de mais de 150 bilhões de dólares, e chegamos aí no final do segundo trimestre de 2021 a 63,7, né? Estamos falando aí basicamente de uma redução de dívida da ordem de 90 bilhões de dólares, que é o valor de mercado de várias empresas de porte muito relevante, né? Então, toda essa trajetória sustentada numa estratégia consistente, num portfólio resiliente, em ações no caminho correto de tornar a Petrobras uma empresa cada vez mais forte e dando fruto, dando os resultados, mantendo aí a nossa trajetória rumo ao atingimento da nossa meta de dívida bruta de 60 bilhões de dólares. E quando a gente olha o nosso índice de dívida líquida e EBITDA ajustado, vale destacar que a gente está com um índice de 1,49, lembrando que esse índice ele começa a ficar muito mais alinhado com os nossos pares, né, muito mais alinhado com as outras empresas de óleo e gás. E acho que vale destacar também um outro indicador importante, quando a gente olha a nossa geração de caixa comparada com os juros,
A gente tem um índice que supera no trimestre 12 vezes, né? Então, a nossa geração de caixa é 12 vezes superior ao índice de pagamento de juros. Então, cada vez mais uma empresa que reduz o seu nível de pagamento de juros e aumenta o seu nível de contribuição, tanto para a sociedade, para os nossos acionistas, na forma de distribuição de dividendos. Então, uma empresa se tornando cada vez mais sólida e mais resiliente. Pode passar, por favor. Como eu falei mais cedo, toda a figura do nosso portfólio resiliente a preços baixos e que consegue capturar valor em cenários de preços favoráveis é mostrada aí no aumento expressivo do nosso EBITDA recorrente. Estamos falando aí de um crescimento de 31%. A gente teve um cenário de valorização de 13% do Brent, como eu falei, aumento de margens de derivados e das nossas vendas no mercado interno, também um crescimento importante das nossas exportações, com destaque para as exportações de petróleo. E a gente também aí nesse trimestre teve um ganho importante aí da decisão da exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. A gente já havia reconhecido o nosso ganho referente à solução COSIT, né, aquele posicionamento que considerava o ICMS líquido, né, de débitos e créditos, e passou aí a considerar o ICMS destacado na nota conforme houve decisão recente. Então, isso afetou também positivamente o nosso resultado do segundo trimestre. Pode passar, por favor. Quando olhamos o nosso resultado por segmento de negócio, então a gente vê uma apreciação importante no resultado de exploração e produção, fruto tanto do crescimento da nossa produção quanto da valorização do Brent. Quando a gente olha o segmento de RTC, vale destacar que, olhando o resultado a custo de reposição, a gente tem um crescimento importante de 108% ali, com maiores margens e maiores vendas no mercado interno, e mesmo expurgando o efeito de custo de reposição, né? Lembrando que o segmento de RTC ele captura esse ciclo de alta de preços, porque ele atua com estoques que foram formados a custos menores. Então, mesmo considerando o giro dos estoques, também a gente tem um resultado ali bastante expressivo. Olhando para o gás e energia, a gente tem uma recuperação importante na margem de comercialização do gás natural e um trimestre em que a gente vê um aumento importante de demanda também. Então, aí um aumento de 20% no nosso resultado do gás e energia nesse trimestre. Pode passar, por favor. Quando a gente olha a trajetória da nossa geração de caixa e do comprometimento, ele reflete um pouco daquilo que eu falei. A gente vê um cenário em que, somado ao nosso fluxo de caixa operacional e já batendo os nossos investimentos e considerando as entradas de caixa referentes à nossa gestão de portfólio, a gente observa que o fluxo de caixa da companhia, o fluxo de caixa livre, foi utilizado substancialmente para pagamento de dívidas, ali somando tanto financiamentos quanto arrendamentos. Então, a gente tinha um cenário em que, como eu comentei mais cedo, o nosso fluxo de caixa tem sido utilizado substancialmente para desalavancar a companhia, né? Então, a gente vem num momento em que o cenário de preço é mais favorável do que a gente esperava e a gente tem conseguido, de forma bastante resiliente, utilizar isso para trazer a companhia para um nível de alavancagem mais adequado e permitindo, como eu falei, também a nossa distribuição de dividendos mais cedo. Pode passar, por favor. Olhando para a foto do nosso endividamento, acho que é interessante destacar que a gente vem fazendo um movimento não só de redução, né, mas de um movimento também de gestão do que a gente vai ter aí de dívida remanescente, vamos dizer assim, né, mesmo atingindo a nossa meta de 60 bilhões de dólares. É importante que nós tenhamos uma dívida que seja sustentável e resiliente num cenário de transição energética. Então, a gente vem fazendo um movimento importante de alongamento. Tivemos aí o destaque de uma emissão recorde dos nossos títulos de 30 anos no segundo trimestre, foi a menor taxa histórica de emissão para um título de 30 anos. Fizemos, claro, operações importantes de recompra e também pré-pagamentos de empréstimos bilaterais ao longo do trimestre que permitiram a nossa redução da desalavancagem. Então, a gente consegue um trimestre em que reduzimos o endividamento, alongamos o prazo e reduzimos o custo médio também. E aí, quando a gente olha agora em julho, acho que tem um outro destaque bastante importante, que foi o upgrade que nós recebemos no risco de crédito standalone da Petrobras pela S&P, refletindo toda a solidez financeira da companhia. Então, uma notícia bastante positiva para nós em termos de risco de crédito individual. Pode passar, por favor. No que diz respeito à nossa gestão de portfólio, eu já havia comentado mais cedo o destaque para a operação da BR Distribuidora, a maior transação aí nacional no ano de 2021, uma operação de 2,24 bilhões de dólares, que o closing aconteceu aí no comecinho de julho, né? Então ela reflete, a gente já tem um reflexo de reversão de impairment no resultado do segundo trimestre, mas a entrada de caixa ocorre em julho, então a operação acaba sendo registrada aí de maneira completa em julho. Eu destaco também diversas assinaturas relevantes acontecidas aí ao longo do ano,
tanto no nosso movimento de abertura de mercado de downstream, seja através de refino com a assinatura da RLAM, seja através do gás natural com os 10% da NTS, agora recentemente o movimento da Gaspetro. Então, a gente tem um movimento importante de abertura de mercado no nosso portfólio e também um movimento de gestão de portfólio na área de upstream, especialmente focado em ativos aí onshore e de águas rasas. Então, várias assinaturas importantes no ano. Então, a gente já tem aí um valor total de transações no ano de 2021 de 5,7 bilhões de dólares, com entrada de caixa já realizada de 2,8 bilhões de dólares. Pode passar, por favor. Aqui a gente mostra a evolução, e aí eu destaco os ativos marcados em amarelo, né, os quadradinhos marcados em amarelo, que são aí os ativos que tiveram movimentação ao longo do trimestre. Então, reparem que diversos ativos aí importantes tendo movimentação, tanto no sentido de assinaturas, quanto no sentido de fechamentos. Então, acho que foi um trimestre bastante positivo em termos de gestão de portfólio. E aqui a gente tem essa visão do todo. Pode passar, por favor. Então, chegando finalmente aí ao nosso lucro líquido, como eu comentei mais cedo, um lucro líquido recorrente no segundo trimestre de 7,7 bilhões de dólares, fruto de uma melhoria importante no nosso resultado operacional. Tivemos também, como eu comentei mais cedo, um impacto relevante de variação cambial, marcado aí pelo câmbio de fechamento do segundo trimestre, e também efeitos relevantes aí de participação em investimentos, tanto a reversão do impairment da BR Distribuidora, quanto o resultado da Braskem do segundo trimestre, afetando positivamente o nosso lucro líquido do segundo trimestre de 2021. Pode passar, por favor. Então, como a gente comentou no início, olhando as nossas perspectivas, tanto de resultado quanto de geração de caixa, a companhia consegue conciliar a sua trajetória de desalavancagem, e aí, claro, uma trajetória que se torna cada vez mais seletiva, né? Lembrando que a gente tem uma situação em que fica cada vez mais caro fazer os pré-pagamentos, né, os nossos títulos valorizados no mercado, então a gente precisa ser cada vez mais seletivo e mirar bem o timing em que a gente faz as nossas operações para que a gente consiga gerar valor na nossa redução da alavancagem. Então, esse é um ponto importante. E a gente consegue conciliar essa geração de caixa expressiva com já uma aprovação de antecipação de remuneração para os nossos acionistas, uma antecipação de dividendos da ordem de 6 bilhões de dólares, sendo 4 bilhões agora em agosto e 2 bilhões em dezembro de 2021. Então, acho que é uma demonstração importante aí da nossa capacidade de resiliência e da qualidade do nosso portfólio, da qualidade da nossa gestão e de toda a competência aí também do time da Petrobras, entregando resultados bastante expressivos. Esse era meu último slide. Acho que a gente vai para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigada, Rodrigo. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. E a primeira pergunta que recebemos foi do André Achen, com o Itaú BBA. A pergunta é para você, Rodrigo. Então, pensando na próxima revisão do plano estratégico, a maioria das majors tem aumentado seu foco em renováveis. Isso é algo que devemos esperar no próximo plano estratégico? Em caso afirmativo, seria uma proporção do investimento total? O que você considera ser razoável para investir nessa frente? Bom dia, André. Obrigado pela pergunta. Bom, acho que é importante, primeiro, a gente, olhando em termos de perspectiva, né, a Petrobras ela tem um portfólio com uma vantagem competitiva bastante importante em termos de resiliência ambiental. A gente tem um portfólio em que, especialmente quando a gente pensa nos ativos do pré-sal, a gente tem um nível de emissões bastante adequado, então um portfólio que tem um nível de resiliência tanto a preços baixos quanto ao nosso desafio da transição energética, de redução de emissões. A gente vem trabalhando também fortemente no desenvolvimento de novos produtos e a gente, comentei um pouquinho na nossa apresentação do RefTop, um programa importante para aumentar a nossa eficiência energética, mas também a importância do BioQAV, do diesel renovável. Então, a gente vem trabalhando com novos produtos que tenham aí uma pegada de carbono menor. Então, acho que isso é uma parte importante da nossa estratégia em termos de ESG. É óbvio que a gente precisa também capturar as vantagens de ter o nosso portfólio de downstream bastante conectado ali no pré-sal, no Sudeste especialmente, isso também gera oportunidades. E como as demais empresas vêm fazendo, a gente vem, obviamente, estudando e vem discutindo isso internamente. É claro que a diversificação rentável, ela ainda é um desafio, então nós temos sido bastante conservadores no sentido de cautela em termos de diversificação. A gente tem um portfólio resiliente na mão e a nossa maior
meta é garantir a geração de valor e garantir que a gente tenha um portfólio que gere valor para os nossos acionistas, gere valor para a sociedade. Então, qualquer movimento que a gente venha a fazer em termos de diversificação vai ser sempre um movimento amparado em rentabilidade, resiliência, ativos que de fato agreguem valor para o nosso portfólio. Então, como eu falei, assim, hoje a gente não tem um percentual, nada desse tipo definido, a gente está trabalhando no nosso plano estratégico, que a ideia é publicar mais para o final do ano, ali entre novembro e dezembro, mas fato é que a gente continua olhando com bastante perspectivas bastante positivas para o nosso portfólio, que é um portfólio resiliente e que agrega bastante valor, e encarando aí o nosso desafio, a gente vem focado em como é que a gente caminha na questão da transição energética, mas sem perder foco em geração de valor e assegurando aí que qualquer movimento de diversificação seja um movimento rentável. Obrigado pela pergunta, André. Obrigada, Rodrigo. A segunda pergunta do André é para o Fernando Borges. Fernando, com o próximo leilão da seção onerosa, a Petrobras teria apetite para ser a única operadora desses campos ou está discutindo ativamente com os parceiros para participar do leilão? André, obrigado pela sua pergunta e bom dia a todos que nos ouvem. A Petrobras tem no seu planejamento estratégico, para o segmento de exploração e produção, atuar em parcerias. Então, assim, a gente está buscando continuar com essa atuação em parceria, uma vez que a gente tem a oportunidade de dividir riscos, dividir custos e dividir os bônus. E com isso a gente consegue também estar presente no maior número de projetos, com uma fatia de cada um desses projetos, uma fatia significante, mas sempre atuando em parceria, né? Eu gosto de dizer sempre, né, quando a gente tem bons parceiros, eles nos demandam sempre fazer o melhor projeto, né, para aquela oportunidade. Então, isso é a beleza da gente ter parceiros nos projetos de exploração e produção, que é sempre um negócio bastante complexo, com riscos, né, uma vez que a gente enfrenta aí a natureza, o capricho da natureza em cada jazida, né, e a gente poder estar em mais jazidas é melhor. E ter o conhecimento dos sócios alavancando os projetos, melhor ainda. Obrigada, Fernando. Recebemos também pergunta do Vicente Falanga, com o Bradesco. A primeira pergunta é para o Mastella. Mastella, como estão as conversas do governo para lançar um fundo de estabilização de diesel? Evoluiu alguma coisa nesse sentido? Vicente, obrigado pela pergunta. Bom, esse tema de preço é um tema que é sempre levantado, né? Mas é muito importante a gente reforçar aqui que a Petrobras precisa seguir praticando preço em equilíbrio com mercados competidores. Ou seja, essa lógica econômica ela não se aplica só para derivado de petróleo, ela se aplica para as outras commodities que são comercializadas no mercado brasileiro, como alimentos, minério, metais, né? Que também tem seus preços associados à variação do mercado internacional e da taxa de câmbio. Respeitando essa lógica, a lógica econômica, a gente acredita em criar um ambiente, né, de estímulo a investimentos e atração de novos agentes, o que, em última instância, contribui para aumentar a oferta local, beneficiando diretamente os consumidores. Por outro lado, preços desalinhados ao valor de mercado dos produtos acabam comprometendo a capacidade de investimento na indústria, o que pode levar, em última instância, à obsolescência e riscos de desabastecimento. Mas nós somos sensíveis, claro, ao impacto social dos nossos preços, dos preços dos combustíveis na sociedade, né? E isso a gente traduz na nossa gestão de preço, evitando repassar imediatamente a volatilidade externa, seja de câmbio, seja de cotações, né? Causada por eventos conjunturais, né, nos nossos preços, né? Mas mantendo o alinhamento ao mercado. Assim, tendo essa percepção, tendo essa consciência do impacto, né, a gente contribui, sim, respondendo a sua pergunta, nas discussões, com as discussões no âmbito do Ministério de Minas e Energia quanto a eventuais programas, como, por exemplo, o Fundo de Estabilização de Preços. É importante reforçar aqui, já que a gente está falando de preços, né, que os preços percebidos pelo consumidor final, né, estão bem distantes dos preços praticados pela Petrobras. Até chegar ao consumidor final, são somados tributos federais, estaduais, custos de aquisição de biocombustíveis, etanol e biodiesel, no caso de
gasolina e diesel, além, naturalmente, dos custos operacionais, logísticos dos distribuidores e dos revendedores. Assim, os preços da Petrobras, eles, na verdade, representam apenas uma parcela do preço final aos consumidores. Como exemplo, no caso do diesel, a nossa contribuição é da ordem de 53% hoje. Espero ter esclarecido sua dúvida. Obrigado pela pergunta. Obrigada, Mastella. A segunda pergunta do Vicente é para o Rodrigo Araújo. Rodrigo, na sua visão, como está o custo de recompra da dívida? Acha que vale a pena continuar neste terceiro trimestre? Obrigado pela pergunta, Vicente. Bom, eu tinha comentado mais cedo, né? Óbvio que o nosso foco continua sendo bastante direcionado para atingir a nossa meta de alavancagem de 60 bilhões de dólares de dívida bruta. Mas é claro que a gente cada vez mais tende a ser mais criterioso, mais seletivo, rigoroso para como é que a gente concilia isso, por exemplo, com a remuneração dos nossos acionistas, como foi proposto agora na nossa distribuição de dividendo no segundo trimestre. Então, é óbvio que a gente tem, agora, por exemplo, no trimestre, em agosto, né, a gente tem a entrada aí do FPLCO Carioca, que traz o nosso endividamento um pouco mais para cima, né? A gente tem esse movimento que é um movimento, obviamente, super relevante e importante para a companhia, de entrada em operação de um novo sistema de produção, mas que afeta a nossa alavancagem. Mas a gente vem focado em aproveitar, por exemplo, pré-pagamento de operações bilaterais, que a gente consegue fazer com custos menores. A gente tem sempre trabalhado em, quando nós fazemos as nossas operações de liability management, de fazer novas emissões, a gente também fazer emissões e recompras de forma que isso seja ou neutro ou negativo em termos de caixa, e a gente consegue alongar, reduzir o custo da nossa dívida e pré-pagar simultaneamente. Mas fato é, está correto, o custo de recompra fica cada vez mais alto e a gente tem sido cada vez mais seletivo para que a gente encontre tanto os momentos corretos em termos de mercado, quanto as formas mais que gerem mais valor, né? Que a gente consiga reduzir a nossa alavancagem, gerando o máximo de valor possível para os nossos acionistas. É assim que a gente vem trabalhando. Obrigado pela pergunta, Vicente. Obrigada, Rodrigo. Recebemos também perguntas da Liliana Young, do HSBC, e a primeira pergunta é para o Mastella. Mastella, olhando o segundo trimestre de 2021, as margens no refino foram boas, mas poderiam ser melhores, levando em conta a paridade de importação para a precificação de gasolina e diesel no mercado doméstico. Você concorda com essa visão? Liliana, obrigado pela pergunta, e eu vou tentar aproveitar a sua pergunta para esclarecer um ponto que eu acho que, por volta e meia, gera algumas diferenças de percepção em relação ao equilíbrio de preços da Petrobras com o mercado. Eu acho que a gente precisa reforçar aqui que a gente segue buscando alinhamento de preço com o mercado internacional, tá? E isso acaba, eu diria que é demonstrado pela presença de outros atores atuando no mercado brasileiro como importadores. Ou seja, a competição ela está ativa e viva no Brasil, tá? E ela basicamente se mantém, tá? Que é uma demonstração fática de que os nossos preços estão em equilíbrio com o mercado nacional. Agora, até para demonstrar, né, mais recentemente, né, a gente tem uma variação de market share do segundo trimestre, do primeiro em relação ao segundo, né? No primeiro trimestre, a gente chegou a ter um market share de 87%, no segundo trimestre de 83%, um aumento da participação de importadores no mercado interno. É claro que quando a gente fala de preço de equilíbrio, é preço de equilíbrio com a commodity efetivamente adquirida, né? No caso das commodities diesel e gasolina, por exemplo, né, a formação do preço competitivo, ou seja, das alternativas nossas e dos nossos competidores, tá, leva em consideração, no caso da comparação com as cotações americanas, por exemplo, tá, parcelas que são adicionadas aos preços da origem até aqui, como frete, por exemplo, mas também parcelas que são descontadas dos preços na origem, como o dito RVO, tá, que talvez não seja tão explícito para todo mundo, que não aparece explicitamente na cotação quando é consultado. RVO é Renewable Volume Obligations, que na verdade é um mandato, né, de renováveis, de teor de renovável, de conteúdo de renovável nos combustíveis dos Estados Unidos, que gera na prática um sobrecusto nos combustíveis. Aqui também isso acontece, só que no combustível final, né, no produto importado,
que é importado tanto diesel quanto gasolina sem renováveis, essa parcela tem que ser descontada na comparação com as cotações. Então, quando você olha as cotações de diesel e gasolina nos Estados Unidos, elas já contemplam esse dito RVO. No ano de 20, por exemplo, essa parcela ela representou $2,5 por barril. No segundo trimestre agora desse ano, já foi de $8,4 por barril. Isso é significativo. Tá? Então, eu acho que o cuidado que você tem que ter ao comparar o preço do Brasil com o preço dos Estados Unidos deve começar pela colocação na mesma base. Tá? Esse é um ponto que vale a pena ressaltar. E obrigado pela pergunta. Espero ter esclarecido isso. Obrigada, Mastella. A segunda pergunta da Liliana é para o Rodrigo Araújo. Rodrigo, como está o processo de venda das refinarias, em particular para o caso de Refap e Repar? Qual a penalidade para a Petrobras se a companhia não cumprir os prazos impostos pelas autoridades para o desinvestimento? Obrigado, Liliana, pela pergunta. Bom, vou começar pelo final, né? Óbvio que o CAD acompanha de forma bastante próxima aí o nosso processo de abertura de mercado, seja no gás natural e seja no refino, né? Então, o CAD acompanha para e passo com a gente todos os processos. Existe previsão de penalidade, mas é óbvio que é uma penalidade num caso em que haja descumprimento pela Petrobras, e o que de forma alguma vem sendo feito, a gente vem cumprindo todas as etapas e vem assegurando que os maiores esforços aí dentro do processo. Então, quanto a isso, o CAD vem acompanhando e é óbvio que tem alguns casos, por exemplo, como foi o caso da Repar, né? A gente tem a previsão dentro do TCC de que as vendas não podem ser feitas abaixo do preço mínimo estipulado pela Petrobras. Então, acho que isso não há penalidade prevista para esse tipo de movimento. Então, o CAD vem acompanhando muito próximo junto com a gente tem a figura do trustee acompanhando os dois CCCs. Então, acho que assim, a gente vem cumprindo todas as etapas. No que diz respeito aos processos, eu destaco que a Reman, Lubinor e Six são ativos que estão um pouco mais adiantados em relação aos demais, mas obviamente a gente vem trabalhando nos demais ativos. A Repar, eu diria que está um pouco mais atrasado em relação aos outros. A gente já lançou um processo que acabou não sendo bem sucedido, a gente acabou tendo preços inferiores ao mínimo estipulado pela Petrobras, substancialmente inferiores. Então, a gente está estudando ainda como é que a gente vai se comportar em relação à Repar, mas como eu falei, acho que as três aí que a gente tem um pouco mais adiantadas, Lubinor, Reman e Six. E, de novo, a Petrobras segue bastante comprometida com o movimento de gestão de portfólio e, obviamente, com o cumprimento de ambos os TCCs com o CAD, tanto do refino quanto do gás natural. Obrigado pela pergunta, Liliana. Obrigada, Rodrigo. A próxima pergunta é do Luiz Carvalho, com UBS, e é para o Mastella. Mastella, nós acompanhamos a política de preço da companhia no detalhe há bastante tempo e ainda percebemos mudanças relevantes no approach da companhia a um tema que nos parece mais objetivo. Em alguns momentos, tivemos ajustes nos preços com mais frequência. Em outros, uma aderência à paridade maior. E o que nos chama a atenção nesse momento é um comportamento mais passivo e com mais cautela em relação aos ajustes quando comparado com outros momentos. Faz sentido essa análise? Quais os motivos na visão do management para mudanças no approach em relação à política de preços ao longo do tempo? Luiz, muito boa pergunta. Agradeço o espaço para tentar esclarecer um pouquinho esse ponto, que realmente ele é relevante e precisa ser esclarecido. O nosso posicionamento em preços, e a gente vem reforçando isso e sendo bem enfático em relação a isso, ele busca evitar, como mencionei há pouco, repassar imediatamente preços, aliás, para o mercado interno, né? Nos preços do mercado interno, a volatilidade causada por eventos conjunturais que acontecem a cada minuto, né? Se vocês olharem a evolução de tanto de câmbio quanto de cotações, a gente poderia fazer variações de minuto a minuto se fosse tentar acompanhar isso, né? No primeiro trimestre, por exemplo, o aumento forte das cotações e da taxa de câmbio, né, nos levou a fazer ajustes para um patamar mais alto e mais rápidos, né, se você comparar isso com o segundo trimestre, né. Mais recentemente, o que tem acontecido, e eu já comentei com alguns de vocês, né, a gente tem variações de cotações e de taxa de câmbio em sentidos muitas vezes opostos, né, gerando alguma compensação. Isso
minimizou a necessidade da gente fazer ajustes tão frequentes no segundo trimestre, né? Claro que a gente segue buscando equilíbrio com o mercado internacional, o equilíbrio puramente de cotação, a cotação não é o único parâmetro, a gente fica o tempo todo observando o mercado e a atuação, inclusive, dos nossos competidores, né? E a gente busca o tempo todo acompanhar não só a cotação, quanto o câmbio. O que ocorre? Nossa equipe técnica, ela monitora e analisa diariamente o mercado, né? E buscando o tempo todo perceber se há efetivamente uma evolução conjuntural ou estrutural de mercado, se há uma troca de patamar, uma expectativa de troca de patamar no mercado. Isso nos deixa muito à vontade para fazer ajustes sem periodicidade definida, né? Porque a gente entende também que no mercado competitivo uma periodicidade marcada gera, na verdade, uma exposição, gera uma facilidade para os outros agentes, que não é razoável, a gente precisa ter também competitividade nos nossos mercados, né? O que é mais importante nesse processo todo, e é a demonstração, de novo, como eu já mencionei aqui, é que a presença constante e ininterrupta de outros agentes do mercado brasileiro, né, em particular importadores, mostra que a nossa prática de preços está alinhada, sim, ao mercado internacional. O que a gente não pode é garantir que todos os competidores vão ficar felizes todo o tempo. Esse também não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é garantir a colocação em bases econômicas do nosso produto nos mercados-alvo, nos mercados de melhor interesse, que agregam o melhor resultado para a nossa empresa, como tem sido demonstrado, de novo, com números no resultado desse trimestre. Obrigado. Obrigada, Mastella. A segunda pergunta do Luiz Carvalho é para o Rodrigo Araújo. Rodrigo, em relação ao gás petro, vimos notícias recentes que o CAD poderia implementar alguns remédios para evitar concentração após o investimento. Quais os pontos discutidos pela companhia e o órgão para garantir que a venda para uma empresa privada seja de fato concretizada? Adicionalmente, algum update sobre o processo de venda da Braskem? Obrigado, bom dia, obrigado, Luiz, obrigado pela pergunta. Bom, acho que primeiro, em relação a Gaspetro, acho que vale dar um pouquinho do panorama de quais são os próximos passos, né, para vocês entenderem o que a gente tem de perspectivas para frente. Primeiro, a gente tem uma etapa de exercício de direito de preferência aí pelos estados, né, pelos estados que têm aí participação nas distribuidoras, então a gente tem um período aí de possível exercício de direito de preferência por parte deles. A gente até o momento não recebeu nenhuma manifestação formal com relação a isso, mas há esse espaço no início. A gente também tem um período de possível manifestação de direito de preferência por parte da Mitsui, também é nossa sócia ali na Gaspetro, né? Então a gente tem ali um espaço de tempo que a Mitsui também pode se manifestar. E aí é óbvio o processo de análise pelo CAD, que a gente sabe que dada a natureza desse mercado, não é um processo de análise trivial por parte do CAD, mas é óbvio que Petrobras e Compass acho que vão agir aí sempre dentro dos melhores interesses possíveis, tentando apoiar o CAD aí nesse processo, e a gente, como eu falei, espera que não é um processo de análise que tende a ser rápido, né, tende a ser um processo um pouco mais longo, mas a Petrobras está bastante engajada para contribuir para que a transação seja bem sucedida, o encerramento da transação aconteça de forma bem sucedida. Tá? E no que diz respeito à Braskem, a Petrobras contratou assessor financeiro para nos apoiar no processo, né? A gente vem estudando, tinha comentado um pouco sobre isso na última webcast, a gente vem estudando possíveis alternativas. É óbvio que a gente sabe que tem um movimento importante pelo lado da Novonor como outro sócio relevante, então a gente também vem acompanhando um pouco do que vai acontecer em termos de movimentação por parte da Novonor. A gente tem alguns cenários possíveis aí para a realização do desinvestimento, não tem nenhuma decisão com relação a isso, mas a gente está engajado aí em assegurar que a gente conclua aí a transação com um cenário que gere mais valor para a Petrobras, e estamos aí já, como eu falei, com o assessor financeiro engajado nos apoiando nas análises dos cenários possíveis e das possíveis saídas, tanto de Petrobras quanto de Novonor. Então, acho que o que a gente tem de update em relação ao Braskem nesse momento é isso. Obrigado pela pergunta, Luiz. Obrigada, Rodrigo. A próxima pergunta é do Rodolfo Angeli, com JP Morgan, e é para você também, sobre pagamento de dividendos. A Petrobras deve se aproximar rapidamente dos 60 bilhões de dólares de dívida bruta.
dado a rápida desalavancagem da empresa, forte geração de caixa e potencial taxação de dividendos, vocês considerariam fazer um pagamento forte nos próximos meses ou devem fazer de maneira mais gradual? Bom dia, Rodolfo. Obrigado pela pergunta. Acho que a pergunta veio antes do nosso anúncio do pagamento forte que a gente fez ontem, né? Mas brincadeiras à parte, a gente vem, como eu falei mais cedo na nossa apresentação, a gente vem conciliando aí, óbvio que a gente está bastante focado no atingimento da nossa meta de dívida bruta, mas a gente, claro, vem conciliando aí o cenário de remuneração dos nossos acionistas com o cenário de gerar valor através da nossa desalavancagem. A gente entende hoje que, mantidas as condições atuais, a gente tem boas perspectivas para chegar aí próximo do final do ano na nossa meta de 60 bilhões de dólares de dívida bruta. E é claro que a gente vai, a depender do comportamento da geração de caixa da companhia, de eventuais closings de transação de gestão de portfólio que gera entradas de caixa, a gente vai estar sempre olhando aí espaço para eventualmente ter alguma distribuição adicional de dividendo, sem nenhum compromisso com isso nesse momento, mas é óbvio que é algo que a gente vai estar o tempo inteiro monitorando e buscando gerar valor, tá? Obrigado pela pergunta. Obrigada, Rodrigo. Rodolfo também fez mais uma pergunta para você sobre o plano estratégico. Como você vê o papel da Petrobras na transição energética, dado que a empresa ainda tem um volume relevante de reservas com baixo custo de extração e petróleo com menor teor de enxofre? Há interesse para aumentar investimentos em renováveis ou termoelétricas a gás? Obrigado, Rodolfo, pela pergunta. Bom, acho que eu comentei um pouco mais cedo, né? Primeiro, acho que é importante destacar que a gente claramente tem aí um portfólio que nos traz uma vantagem competitiva importante em termos de resiliência, tanto a preços baixos, e aí eu acabei não comentando mais cedo, mas acho que o ano de 2020 foi um bom exemplo em que a gente conseguiu ter uma geração de caixa bastante sólida e bastante sustentável, mesmo num ano em que o preço médio aí do petróleo ficou próximo de $40 o barril, e um portfólio, obviamente, que tem uma resiliência importante em termos de emissões também. É claro que, como eu falei, né, a gente sabe da importância de tanto acompanhar quanto dar novos passos no sentido da agenda ESG e da questão da transição energética. É óbvio que tudo que a companhia for fazer nesse sentido será sempre com foco de geração de valor. Então, vocês sabem bem que a gente tem ali metas importantes de resiliência ambiental e também gatilhos importantes de aprovação de projeto, por exemplo, o nosso gatilho de $35 o barril de resiliência para novos projetos. É claro que eventuais alternativas que permitam aí, como é um pouco ali do Polo Gaslub, né, que a gente já falou um pouco sobre isso, mas permitam uma monetização ali do gás do pré-sal, especialmente no Sudeste, maior integração com nossos ativos de downstream no Sudeste, são coisas que eventualmente podem fazer sentido, a gente vai estar sempre avaliando. E no que diz respeito à diversificação em renováveis, eu já falei um pouco mais cedo sobre isso, acho que é um desafio para todos hoje encontrar esse cenário de diversificação rentável. Então, nós temos uma preocupação importante em não destruir valor no nosso portfólio, então é óbvio que qualquer movimento de diversificação vai estar sempre calcado aí em geração de valor. Obrigado pela pergunta, Rodolfo. Obrigada, Rodrigo. A próxima pergunta é do Regis Cardoso, do Credit Suisse, e é para o Fernando e para o João Henrique, sobre novos projetos em EIP. Além dos projetos que já estavam descritos no último plano estratégico, quais outros ativos de EIP podem voltar a compor a curva de produção da empresa? Podem comentar sobre Júpiter e Sergipe e Alagoas, por favor? Bom dia, Regis. Obrigado pela pergunta. Hoje a gente tem no convênio 13 unidades para entrar em operação, incluindo aí o FPCA Carioca, que é a primeira unidade do campo de Sépia, que deve estar entrando em produção nos próximos dias. Com relação às novas unidades, a gente já iniciou a contratação da unidade de Búzios 9, que vai ser a futura P80, que é uma unidade que vai ser contratada na modalidade PCI, e também estamos no mercado com a contratação da primeira unidade SEAP, né, o SEAP-1, que está sendo contratado no modelo BOT. E são essas duas unidades, elas têm previsão de entrada em produção provavelmente em 2026. Né? A gente está... esse é um passo importante para o desenvolvimento de SEAP. E com relação ao ativo de Júpiter, a Petrobras continua avaliando o projeto, né? Ele tem
um grande volume de oil in place, tem desafios tecnológicos importantes em relação à quantidade de CO2 presente no reservatório, mas a gente está fazendo um trabalho forte para trazer esse projeto, o desenvolvimento desse projeto dentro de um cenário de resiliência, né? Que o custo total do desenvolvimento fique suportado aí pela no nosso valor de resiliência de $35 o barril, que é um número muito importante no desenvolvimento de novos projetos. A gente continua firme no propósito de ter projetos resilientes e que consigam suportar a variação do preço do petróleo no mercado internacional. Se o Fernando quiser complementar Quero a sim. informação. O Regis perguntou o que a gente tem, né, além dos 13 projetos já nominados aí no nosso plano estratégico 21-25. O João comentou do Sergipe Alagoas, no qual no nosso plano já tinha reservado 2 bilhões de dólares. Já tem até nome, é a P81. Ele comentou de Júpiter, né, e o que a gente está fazendo efetivamente para Júpiter. A gente está com um processo já quase para ir para o mercado da contratação do módulo de RAICEP, que vai operar junto ao Mero 3. Então, é um importante passo no desenvolvimento tecnológico do RAICEP, que é um elemento importante para a economicidade da jazida de Júpiter, né, dadas as características de alto teor de CO2, porém com alta quantidade de condensado e bastante hidrocarboneto para ser produzido. Então, assim, a contratação do RAICEP é uma rota tecnológica que nós estamos seguindo para viabilizar Júpiter. E eu somaria ao que foi colocado, a gente tem o leilão dos excedentes, dos volumes excedentes CEP-Atapu, que certamente vão ensejar projetos de desenvolvimento da produção, novas unidades para CEP-Atapu. Temos óleo lá suficiente para dar respaldo a um projeto em cada uma dessas duas jazidas. E o João comentou a contratação do Búzios 9, né, que tem o nome de P80, mas dentro do plano de desenvolvimento, né, hoje, para Búzios, a gente pode ver até 12 unidades. Então, a gente está trabalhando, sim, no Búzios 10, né, no Búzios 11, no Búzios 12. Então, nós temos um conjunto de projetos aí pela frente bastante interessante. E eu diria mais ainda, à medida que a gente está fazendo a extensão junto à ANP dos prazos contratuais dos blocos, dos campos de rodada zero, como já aconteceu com o Marlim, né? Significa, quando a ANP nos concede mais prazo em cada uma dessas jazidas, significa o compromisso, né, de um desenvolvimento complementar nessas jazidas ou uma revitalização nessas jazidas. Então, a gente vai ter um plano de negócios 22, 26, bastante robusto, né, acorde a esse cenário de um Brent mais favorável, né, dada ao retorno do mundo pós-pandemia. Se a gente olha o plano 21, 25, a gente teve um freio nele por conta né, o Brent mergulhou abaixo de $30 o barril, mas os fundamentos, né, de projetos bastante competitivos, né, a gente continua com o respeito aí, qualquer novo projeto ao Brent de equilíbrio de 35, para aprovar o projeto, tem que estar abaixo de 35. E, como demonstram os resultados que estamos apresentando, né, a gente mantém projetos bastante resilientes quanto ao Brent de equilíbrio total do projeto. Então, assim, temos um futuro bastante promissor e uma carteira bastante robusta. Além das frentes exploratórias que a gente pode abordar em outra pergunta. Obrigado. Obrigada, João Henrique. Obrigada, Fernando. A próxima pergunta do Regis é para o Rodrigo Costa, sobre o suprimento de gás natural. Há notícias recentes falando que a Petrobras descontinuará o suprimento de gás natural em algumas regiões. Pode explicar melhor esse tema e qual o racional para a empresa, por favor?
Bom dia, Regis. Obrigado aí pela pergunta, né? Acho que primeiro é importante a gente ter aí, né, a clareza de que todos os contratos que hoje nós temos assinados e que terão a sua vigência mantida após 1º de janeiro de 2022, nós seguiremos como um atendimento, como usualmente fazemos com as nossas operações. Então, isso daí, digamos assim, está muito claro, né? Com relação a novos contratos, aí daí nós estamos oferecendo soluções transitórias, temporárias, porque o portfólio da nossa companhia ele está mudando. Né? Então, a gente veio concretizando desinvestimentos em relação a campos de terra, e com isso, então, passa-se a ter novos supridores. E isso tudo dentro do contexto do novo mercado de gás, né, onde também está em andamento o arrendamento do terminal da Baía de Todos os Santos, no âmbito do TCC com CAD, onde ainda não temos aí a certeza em relação aos resultados finais. Por isso, nesse momento, para novos contratos, nós estamos oferecendo essas soluções transitórias, soluções temporárias. Né? E isso é interessante observar que já dentro do novo mercado de gás, que já é uma realidade, novos supridores já estão se posicionando, seja no Nordeste, seja no Sudeste, seja no Sul do país. Então, é a dinâmica normal, né, da criação agora de um mercado competitivo, e isso, então, está muito explícito com os nossos compromissos assumidos no âmbito do termo de cessação de conduta com o CAD. Obrigada, Rodrigo. A próxima pergunta é do Bruno Montanari, com Morgan Stanley, e é para o Rodrigo Araújo. Rodrigo, dentro da sistemática de desinvestimento das refinarias, especificamente em relação à RLAM, o processo já está 100% fechado ou ainda tem alguma aprovação final junto ao TCU referente ao valor da venda? Ou seja, existe algum risco potencial para fechamento efetivo dessa transação? Bom dia, Bruno. Obrigado pela pergunta. Acho que a gente vem, obviamente, trabalhando com a maior agilidade possível aí no processo da RLAM. Acho que até é importante para trazer algumas perspectivas, né? O processo ele envolve uma série de ações em termos de licenciamento no nível municipal, no nível estadual, enfim, tem toda uma complexidade para a transferência do ativo para o comprador, e a gente vem trabalhando fortemente para conseguir concluir aí o processo ainda no ano de 2021 e a gente ter o closing ainda dentro desse ano, começo do ano que vem, mas a gente vem trabalhando bastante forte nisso. Tem uma etapa importante, óbvio, que é o aporte, né, dos ativos na nova companhia, e aí depende também desse processo das licenças, como eu falei. Eu acho que é importante esclarecer que nesse processo o TCU fez um acompanhamento muito próximo, né, e a gente, claro, o tempo todo muito engajado, seja com CAD, com TCU, com CGU, durante todo o processo de venda da RLAM. A gente hoje não enxerga aí nenhum tipo de sinalização por parte do TCU em relação a nada contrário à transação, então a gente está bem otimista de conseguir fazer a conclusão da transação e temos trabalhado, nós e obviamente também, o time do Mubadala também, fortemente para que a gente consiga concluir o processo de transferência das licenças, de todos os registros necessários no menor tempo possível. Não é um processo simples, mas a gente vem trabalhando muito forte para conseguir concluir no menor tempo possível e ter o encerramento da transação aí possivelmente acontecendo ainda dentro desse ano, tá? Obrigado pela pergunta. Obrigada, Rodrigo. A segunda pergunta do Bruno também é para você, e é em relação aos esforços de liability management. Rodrigo, você poderia comentar como estão as condições de mercado para a recompra de títulos? Os prêmios têm estado estáveis ou está mais difícil recomprar a dívida? E na medida que a empresa atinge os 60 bilhões de dólares de dívida bruta, a ideia é continuar as recompras, juntamente com novas emissões, para continuar baixando o custo médio da dívida? Obrigado, Bruno. Como eu falei mais cedo, né, a gente vem sendo cada vez mais seletivo e tentando aproveitar as oportunidades para que a gente consiga fazer as recompras. A gente tem ainda uma parcela importante de dívidas bilaterais que a gente também vem pré-pagando em paralelo e, como eu comentei, tem um custo mais baixo, né? Os prêmios mais altos acabam refletindo um pouco a situação de melhor desempenho da companhia, né? Então a gente tem uma
vou dizer, aí uma referência circular, né? A companhia melhora seu desempenho, entrega suas metas, isso reflete positivamente no valor dos nossos títulos, mas dificulta a nossa trajetória de desalavancagem. Mas é claro que a gente fica monitorando o mercado o tempo todo, né? Tem situações de volatilidade de mercado que a gente aproveita, seja para lançar ofertas, seja para fazer recompras em mercado aberto, enfim, a gente aproveita as situações de volatilidade de mercado também para reduzir o nosso endividamento. Então, acho que esse é o movimento que a gente tem feito, e como eu falei mais cedo, o nosso compromisso, e aí, claro, compatibilizando a desalavancagem com a distribuição de dividendos para os nossos acionistas, o nosso compromisso é em gerar o maior valor possível dentro desse processo. Então, a gente cada vez mais tem sido seletivo para que pegue o timing correto ao menor custo possível para a gente chegar na nossa meta de 60 bilhões de dólares ainda até o final do ano de 2021. No que diz respeito à parcela remanescente da dívida, eu já havia comentado um pouco mais cedo, né? Claro que a gente, num cenário de transição energética e de desafios futuros para a indústria, a gente tem todo o interesse em seguir fazendo essas operações de alongamento e redução de custo, e aí, claro, operações passam cada vez mais, já vem sendo, né? Mas serão cada vez mais ou negativas ou neutras em termos de caixa, de emissão e recompra. Então, a gente, claro, tem total interesse de alongar a nossa dívida a custos menores, e aí, nesse processo, quando a gente lança operações aí simultâneas de emissão e recompra, é claro que a gente gera maior atratividade, inclusive para as nossas emissões também, né? Então, e para a própria recompra. Então, acho que é um movimento positivo. Então, de fato, a gente vai seguir olhando de maneira importante aí para esse movimento de liability management, para que a gente consiga aumentar o prazo e reduzir os custos. E eu tinha falado um pouco mais cedo sobre isso. A gente, quando olha liability management, olha também a dívida como um todo, né? A gente fez esse ano, no nosso fluxo de caixa, até apareceu na apresentação, acabei não comentando tanto, mas a gente fez, por exemplo, pré-pagamentos do TCF com a Petros, que era uma dívida mais cara. Então, a gente, quando fala de liability management, olha não só para a financeira, mas para a dívida como um todo. Claro que a parcela dos arrendamentos tem um comportamento bastante diferenciado, são uma dívida que, na verdade, está sustentando ali as operações da companhia. Então, tem toda uma característica diferenciada, mas sim, a gente vai cada vez mais fazer essa gestão da dívida remanescente para que ela tenha o maior prazo e menor custo possível. Tá? Obrigado pela pergunta. Obrigada, Rodrigo. Recebemos perguntas também do Gabriel Barra, com o Citi, e a primeira pergunta é para o João Henrique. João Henrique, vocês poderiam passar uma atualização sobre o desenvolvimento do campo de Búzios, entrada de unidades, CAPEX, etc., por favor? Bom dia, Gabriel. Em Búzios, hoje, nós temos 4 unidades em operação, e essas unidades estão operando com excelentes resultados operacionais, alta eficiência, e temos outras 4 que estão em construção. E uma em contratação, como eu já falei, né, a P80, né? O CAPEX planejado para esse campo de 2021 a 2025, ele corresponde a 36% do CAPEX do segmento EIP. Nós temos expectativa do 5º módulo entrando agora em 2022, o 6º módulo em 2024, e o 7º e 8º em 2025, e o 9º, como eu já falei também, em 2026. Em fevereiro, né, foi assinado a LOI, né, Letter of Intent, com a SBM para a construção do 6º módulo de Búzios, uma unidade de 225 mil barris. E em maio, assinamos o contrato da P78 com a Keppel FELS, uma unidade de 180 mil barris. O 8º módulo, que é a P79, a gente já tem um contrato assinado também com a Saipem e o estaleiro coreano DSME. Esse fornecimento de FPSOs próprios, ele é resultado de contratações na modalidade EPC, né? Engenharia, suprimento e construção, e de uma estratégia da Petrobras de desenvolvimento, de construir unidades próprias, né? A gente tem um mercado mundial que tem capacidade de atendimento, mas a gente tende a dividir entre unidades próprias e afretadas para a gente conseguir melhores condições de mercado e ter um preço mais competitivo nas unidades. Essas unidades estão com projetos, vamos dizer assim, na última especificação que a gente tem, né? Pegando todas as lições aprendidas de todas as unidades do pré-sal, incluindo as próprias afretadas.
E agora, no mês de abril, a gente começou também a contratação da unidade P80, né, que vai ser a 9ª unidade do Campo de Búzios, né, uma unidade de 225 mil barris, vai ser a maior unidade operada pela Petrobras, né? Que o 6º módulo, que é uma unidade que a SBM vai tá construindo já, também é 225 mil barris, mas a operação é pela SBM. E essa unidade vai ter uma capacidade de reinjeção de 12 milhões de metros cúbicos de gás por dia. No escopo submarino e poços, a gente teve a assinatura dos contratos de fornecimento de ar natal molhado, assinado agora em maio de 21, e também a contratação dos tubos de produção que devem ser firmados agora no 2º semestre. A gente também já iniciou a contratação do sistema submarino de coleta, né, para o 6º, 7º e 8º módulo, está no mercado, bem como diversos escopos relacionados a poços, tais como serviços de completação, né, os equipamentos para completação e as sondas que vão perfurar os poços. Obrigado aí pela pergunta. Obrigada, João Henrique. A próxima pergunta do Gabriel é para o Fernando Borges. Fernando, a Petrobras vem apresentando ao longo dos últimos anos um progresso significativo na redução do seu lifting cost. Levando em consideração os novos projetos, qual seria o patamar normalizado do lifting cost para a companhia? Gabriel, bom, essa trajetória, né, de redução de lift cost, ela faz parte da nossa gestão ativa de portfólio. Respondendo objetivamente a tua pergunta, a gente espera trabalhar uma projeção do custo de extração entre 5 e 6 dólares por barril de óleo equivalente. Mas isso, né, faz parte, né, dessa gestão de portfólio, no sentido de que essa gestão de portfólio busca fazer com que a Petrobras esteja em negócios compatíveis com o tamanho da Petrobras, então, e projetos temos dito, né, de classe mundial, projetos resilientes em custos. Então, nessa ação, né, a gente, no processo de desinvestimento, transferindo para empresas que têm o porte adequado para cuidar de campos terrestres, campos de águas rasas, ou mesmo marítimos, aí, já em estágio avançado de depressão, né? Isso faz que um todo, né, a indústria de óleo e gás do Brasil seja mais robusta, mais resiliente e traga mais réditos para a sociedade, uma vez que é uma indústria altamente taxada, né? A gente tem aí uma carga tributária em torno de 70%, né? Então, temos que fazer o melhor, e o melhor é nos concentrar naqueles ativos que somos especialistas e compatíveis com o nosso tamanho. Obrigado. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Caso haja perguntas adicionais, elas podem ser enviadas ao nosso time de RI. Passarei agora a palavra ao presidente para seus comentários finais. Por favor, presidente. Estamos encerrando a nossa participação de apresentação dos resultados desse primeiro trimestre, e como pensamos desde o começo, foi um resultado bastante expressivo, fruto de um trabalho continuado que já vem de um longo prazo, e está se consolidando nesse trimestre, e a tendência é que prossigamos nessa mesma caminho, nesse mesmo direcionamento, com os resultados assim, bastante otimistas. Gostaria de agradecer a participação de todos, destacar a qualidade das perguntas que foram feitas, que demonstra, primeiro, o acompanhamento que os senhores fazem dos nossos trabalhos, e depois a necessidade de esclarecer alguns pontos que muitas vezes são colocados de uma forma um pouco confusa. As perguntas com relação a preço de combustível, a investimento, a gestão de portfólio, a nossa desalavancagem, ou seja, tudo confirmando que nós seguimos fielmente o nosso plano estratégico previsto para
no momento 21-25. Obrigado a todos por essa participação, dando transparência àquilo que fazemos. Muito obrigado e continuamos em condições de responder outras perguntas, sendo necessário em outro momento. Muito obrigado a todos.